Graças a Deus, estamos começando mais um Conexão e hoje eu estou aqui, o pastor Ednilson Lima, para apresentar o Conexão com vocês e junto comigo dois pastores que vão falar sobre um assunto seríssimo, muito atual, que é o racismo. É um assunto bastante atual, né? e pertinente da gente trazer aqui no programa Conexão de hoje. Eu estou aqui com o nosso líder regional de Copacabana, pastor Igor Andrade. Pastor Igor, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, pastor Ednilson. É com muita alegria, né, que estamos aqui hoje participando do programa Conexão, sabendo que é um tema que vai edificar e muitas pessoas serão edificadas nesse dia, por esse programa. E eu digo a você, fique ligadinho com a gente, porque há de ser uma bênção em nome de Jesus. Há de ser uma bênção, sim. Afinal de contas, falar sobre racismo e trazer à luz da Bíblia esse assunto é importantíssimo, né? Porque é um assunto tão atual e tão presente na sociedade hoje e que a Bíblia não pode ficar de fora, a igreja não pode ficar de fora, os crentes não podem ficar de fora, os cristãos não podem ficar de fora, né? Também está aqui comigo o pastor lá de Magé, o nosso pastor Luciano Moreira. Pastor Luciano, seja bem-vindo ao Conexão. Com grande alegria, como o senhor sempre diz, né, Magé está em festa. E o objetivo é transformar, mudar o nome de Magé para Boagé. Esse Magé para Boagé? Para Boagé. Então, fechou já. Então, é o pastor Luciano Moreira de Boagé, lá em Magé. Bom, amigos, nós hoje falando aqui de racismo, lógico que é bom a gente sempre trazer essa leveza, essa brincadeira. Eu acho que isso faz parte da gente, né? Faz parte do evangelho. É até bom porque as pessoas olham para a gente na igreja e a culpa é de muitos pastores isso aí, né? E olham e veem com maus olhos, né? Porque acham que a gente, chegando na igreja, vão encontrar pessoas sérias, não que a gente não seja sério, né? Mas sério no sentido de rabugentos, né? Carrancudos, né? E, na verdade, é um ambiente ótimo, descontraído, feliz, cheio de fé, de saúde. E quando a pessoa chega, não quer sair por causa disso. Bom, mas nós vamos chamar agora, eu quero chamar uma matéria sobre racismo. Pastores, a gente vai prestar atenção nessa matéria, porque depois eu quero conversar com vocês sobre essa matéria, no nome de Jesus, tá bom? Vamos então a essa matéria e voltamos já. O racismo é uma forma de preconceito e discriminação baseada na cor da pele e etnia, que surgiu há séculos e dura até os dias de hoje. O racismo estrutural acontece quando o preconceito está inserido e solidificado na sociedade, privilegiando uma raça e prejudicando outra. O racismo ainda é muito comum no mundo e faz diversas vítimas ao redor. Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, é alvo constante de preconceito na Espanha, chegando a ser chamado inúmeras vezes de macaco, além de diversos outros insultos. Como o racismo ainda é aceito pela sociedade, como ninguém tomou uma atitude contra o racismo sofrido pelo jogador, visto que é algo recorrente, racismo não deve ser aceitado em nenhuma situação. Olha, pastor, a reportagem até, a matéria até cita o Vinícius Júnior, que recentemente, né, mais uma vez, desde que chega nos Estados Unidos, na Espanha, ele é tratado assim, mas dessa vez ele tomou uma voz tão grande que a FIFA entrou, todos os órgãos entraram ali e colocaram o Vinícius Júnior como, digamos assim, um porta-voz contra o racismo no mundo, né? E o Vinícius Júnior está realmente sobressaindo nessa situação. Eu conheço o bairro de onde ele veio lá do Mutuá, eu estudei lá em São Gonçalo. E veio de uma família humilde, venceu na vida, né, porque é negro, aconteceu isso com ele lá, vinha acontecendo agora, realmente parece que parou depois de toda aquela repercussão. Assim, o que vocês poderiam trazer da história sobre racismo? Né? Pode falar os dois, não precisa ser um só. Mas o que a história fala sobre o racismo? Assim, pastor, até conversávamos um pouquinho aqui nos bastidores, né, falando sobre esse tema. E, historicamente falando, não é algo tão antigo assim, né? É algo do meado do século XVIII, início do século XIX. E isso foi tomando uma proporção, né? O nome em si, né? O nome em si, né? Não a prática, porque a prática diz por é si antiga, só, né? É antiguíssima,
O nome, sim, é algo mais O recente. conceito que criaram, né? Exato. O conceito é algo mais recente, né? Que até ali com uma certa, entre aspas, né, o fim de dos escravos, né? Começou ali, então, de repente, a florescer um pouco maior, porque era um aceito, mas não aceito, né? Era um livre, mas não livre, e com isso tudo, acho que foi começando aquilo ali, fomentando, naquele século XIX, que se arrastou, infelizmente, né? Muitos nomes que hoje são vistos como racistas, né, nasceram dessa época da escravatura, né? Pelourinho e alguns nomes aí que se usam, hoje, falando hoje, denota racismo. Esses nomes são oriundos, digamos assim, da época da escravatura, né? A gente vê isso no país. Mas o racismo em si, ele começa na Europa, né? O conceito, nasce o conceito, né? Já existia, sempre existiu. A prática, né? já. A prática a gente vai falar isso ao longo do programa, mas nasce o conceito na Europa, né? Sim. Até porque, né, nessa época, como o senhor falava da escravidão, até negro tinha escravo também. Estudando sobre o tema, eu vi que próprios negros tinham escravos, então era uma coisa que aqui... Exatamente. Na época era natural, digamos assim. Né? Fazia parte de um comércio, hoje a gente vê economia. Hoje a gente vê isso como uma coisa absurda, né? E a época era até status. Eu tenho lá o meu negrinho, eu tenho lá o meu que trabalha, que arruma, que era status. A pessoa, ela era vista como uma pessoa bem-sucedida por conta dos servos. E aceita em certas camadas da sociedade de sua época. Exato. Porque tinham escravos, porque tinham negros como escravos, né? E tinham essa condição financeira de formar um grupo grande de escravos, né? Definia-se, então, até a sua classificação social mediante a quantidade de escravos que se tinha, né? Interessante, assim, porque eu também, a gente pensando, vendo como se formou o conceito de racismo, né? Ele é formado através de cientistas europeus, né? Eles vão trazendo, estudando como a evolução do ser humano. Eles usam, inclusive, não sei se vocês sabem disso, mas eles usam uma tese do Darwin, da seleção natural do Darwin. Eles pegam essa tese e eles começam a ver quem tem crânio maior, parece que é mais inteligente, e chegam a uma conclusão, né, de que o branco é uma raça superior e que o negro seria uma raça inferior. Por isso, até hoje em dia, né, não se tem mais esse nome. Não é mais raça, né? Correto se falar raça, mas etnias, né? Porque raça é humana, né? Raça humana. A raça é uma só, humana. Mas naqueles estudos científicos foi gerado duas raças, né? A raça inferior, a raça superior. E isso a gente vê ao longo da história, com holocaustos, né? A discriminação e o racismo em relação aos judeus, o apartheid, a segregação lá no sul dos Estados Unidos. Enfim, é uma coisa assim, hoje em dia... Um ser humano subjugando o outro. É estranho, né, irmãos? Demais, demais. Saber que existem, né, existiam povos, pessoas que conseguiam se colocar numa posição de superioridade ou até mesmo de discriminação somente por conta de um tom da pele, né? Algo difícil de falar. Você vê, por exemplo, o Martin Luther King, né? Que ele lutou muito contra isso. Ele viveu numa época em que algumas leis no sul dos Estados Unidos, era lei, sabe? O negro não podia acessar certos lugares e a lei que os brancos tinham que acessar. Quer dizer, o bebedouro era separado, o banheiro público era separado. E era lei, quer dizer, isso entrou na política, né? O verdadeiro racismo, né, pastor? Porque existe essa diferença que acaba se interligando entre o racismo, né, e a injúria racial, que o senhor falava até sobre o Vinícius Júnior, né? Ninguém pôde impedir ele de chegar ali, né? Ele está ali e ele é um jogador profissional. Por méritos. Até por méritos, exatamente, não por nenhum outro motivo. Entretanto, porém, ali todo um estádio, não sei quantas mil pessoas, né, olha, eu vou te falar, com injúria racial. É um assunto tão polêmico e abrangente, porque no caso do Vinícius Júnior, não foi só o estádio. Exato.
não foram só os O momento do jogo. os torcedores, né? Adversários. Não, os próprios A postura as próprias de quem pessoas geria, né? que tomam conta do futebol local e até alguns políticos locais falavam que era meninice dele, era mimimi dele. E, se não salvo engano, foi naquele jogo mesmo que ele saiu expulso, né? Sim. Ainda saiu expulso de jogo. Exatamente, ele ainda sai expulso. E ao longo de cada reclamação dele, as autoridades vinham em cima dele, sabe? Esse pessoal vem de fora, cheio de mimimi, não tem nada disso, não tem nada... E enquanto isso está a pessoa mostrando uma banana, fazendo gesto de macaco, chamando propriamente de macaco, e eles, não é nada disso. Até que chegou ao ponto que chegou, e agora todo mundo está se rendendo, mesmo contra a vontade. Você vê que alguns estão contra a vontade, mas estão se rendendo, porque a coisa era muito séria e muito grave. O famoso tentar tapar o sol com a peneira, né, pastor? É porque assim, falar que não... nós somos o gerador de opiniões, certo? Somos pastores. Se eu, então, tenho... Eu trago um conceito, algumas pessoas que me ouvem, talvez não todas, se um conceito for tão... Vai influenciar. Digamos assim, maligna, né? Talvez eu não alcance algumas pessoas, mas muitas pessoas, mas algumas vão ser influenciadas. Nós somos esses formadores de opiniões. Então, quando você pega um grupo de políticos, por exemplo, que vê o que está acontecendo com um jogador como Vinícius Júnior e não toma uma atitude, ao contrário, minimiza o que ele está passando, quer dizer, o que ele está falando para o torcedor? Vai lá e faz. Porque eu concordo, não tem nada demais, respaldo. não. Você entendeu? tem respaldo. É uma autoridade. Nós somos uma autoridade também. Temos que ter muito cuidado com o que a gente fala no altar por causa disso. É a questão cultural, né? Exatamente. Exatamente. E a Espanha é muito forte nesse sentido. E espero que com essa situação toda se quebrante isso aí, porque alguns países na Europa já está bem né, mudado a relação a isso. E graças a Deus, espero que esse episódio também mude um pouco esse país. Mas isso acontece aqui também. Pode observar que, assim, de repente o rapaz vai lá, comete um erro, um deslize, só podia ser preto. Aí já vai crescer, a criança já observa aquilo ali, já vai crescendo. Então, são frases muito usadas... Que vai enraizando. Mas que tem sido cada vez mais podado e você não se ouve mais tantas brincadeiras assim. Eu jogo bola, né? Olha... Nas nossas brincadeiras, você não vê mais aquelas brincadeiras de antigamente, né? Não. Vai, negão! Não existe mais essas brincadeiras. A gente tem agora esse certo... Já existe, né? Esse freio, esse limite, esse respeito. Porque a gente foi vendo, foi se aprendendo que seria esse respeito mútuo que precisa existir, né? É o que vai acontecer. As crianças de hoje, elas vão aderindo a essa a ideia educação. É essa. Espero que seja assim, né? Chegar, né? Vamos lá. O que seria... Vou jogar para os dois essa bomba aí. O que seria desigualdade racial? Como a gente até conversou aqui já em alguns pontos, mas falando agora de forma mais efetiva, seria delimitar ou demarcar aonde alguém pode chegar por conta da sua cor, da sua pele. Exatamente. Você pode só até aqui por conta da sua pele, né? Isso aqui seria cerceada essa desigualdade racial seria, no caso? Com certeza. Isso existe, é uma realidade hoje em dia. Na grande maioria, pelo menos hoje vem diminuindo. Mas no passado, exemplo, o Banco Central hoje nós temos um negro, vamos colocar, né? Onde ele é um preto, onde ele está numa posição de diretoria do Banco Central. E diz o seguinte, ele é o primeiro a alcançar esse cargo. Então agora a coisa começa a tomar forma. Estão tomando seus espaços naturalmente, né? Porque assim... A gente vai falar muito sobre esse assunto e tem algumas coisas também que a gente... Não é que a gente vai sair concordando com tudo, algumas coisas são exageradas. A gente vai abordar esses temas aqui. Vamos para a próxima pergunta, que eu acho que essa ficou bem tranquila, né? Na verdade, essa bomba aí foi mais um estalinho, né? É bom. Foi mais um estalinho, não foi uma bomba. Vamos lá. O que a Bíblia diz sobre o preconceito e racismo? Agora sim, agora eu quero... Tá com vocês. Agora já melhorou, né? O que a Bíblia fala? Vamos lá, começar, já que o Luciano falou que melhorou. Melhorou. Pastor Luciano Moreira, de Boagé. De Boagé, isso aí. Magé está em festa. O exemplo. O que a Bíblia diz sobre o preconceito e racismo, né? Sobre a questão do preconceito. O que deixa bem claro é o seguinte, a Bíblia ela mostra que o
Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Então, quando ele põe isso, põe a questão do ser humano. Então, não a minha pele, não a cor da minha pele, não a minha origem, sendo ela humilde ou berço de ouro, isso não existe diferença. O correto é que o ser humano, ele é ser humano. Todo mundo é igual. A única coisa que existe, que pode promover uma diferença, que entendemos, é uma atitude diferente, é um pensamento diferente, ideia diferente. Vamos lá. Mas a pergunta é, o que a Bíblia diz sobre isso? O que Deus a Bíblia diz, né? traria sobre isso? Preconceito, porque assim, a sociedade está permeada de preconceitos e de racismo. Você vê isso em todos os lugares, em todo momento. Volta e meia você liga, a televisão está lá, essa negrinha, olha o que ela fez. Então uma pessoa, porque tem uma posição social e uma pele branca, acha que pode tratar uma empregada, ou até uma pessoa da mesma posição social, mas porque a cor é diferente, a pessoa trata pela cor da pele, claramente diminuindo aquela pessoa desse jeito. Isso é um racismo, né? E isso a gente vê, recentemente apareceu no nosso país isso, está no mundo todo, né? Não vamos falar que é só terceiro mundo, e eu nem gosto de achar que o nosso país é terceiro mundo, não. Mas, assim, nem vejo o nosso país como terceiro mundo. Claro. Mas não vamos dizer que é só isso. É geral. Na verdade, é muito mais enraizado até na Europa, nos Estados Unidos, do que em outros lugares. Mas, assim, a Bíblia em si... Porque, por exemplo, eu lembro da mulher samaritana. Sim. A mulher samaritana, quando ela vê Jesus no poço de Jacó, ela fala assim, mas como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana? Quer dizer, ela olha a roupa, o jeito, a pele, e ela fala assim, ele é judeu, está falando comigo? Eu sou samaritana. Entendeu? Natanael, também pensei em Natanael também. Porque o Natanael, quando o Felipe passa, ele fala assim, vamos lá ver o Messias. Ele chegou, de onde ele vem? De Nazaré. Poderia vir algo bom de lá? Pode vir algo bom de Nazaré? Olha que preconceito. Quer dizer que da comunidade não sai um grande advogado? Verdade. Falamos do Vinícius Júnior, que hoje é milionário e um ícone contra o racismo, né? Um ícone contra o racismo, e saiu da periferia de São Gonçalo. Exato. É assim, pessoal, uma vez eu ouvi uma coisa e é uma verdade, né? Na Bíblia, não com Deus. Com Deus a gente só tem bons exemplos, né? Mas na Bíblia a gente aprende o que fazer e o que não fazer, né? Assim, atitudes que a gente deve seguir e outras que, olha, não vá por aqui, porque por aqui você vai tropeçar, você vai contrariar o que Deus diz. E o que Deus diz, e eu até separei aqui de Romanos, capítulo 2, 11, diz assim, olha, porque para com Deus não há acepção de pessoas, né? Sim. Então, biblicamente falando, a visão de Deus é que não há. Existem, sim, textos bíblicos, como o senhor citou, né, de pessoas até que faziam certo tipo de discriminação pelo povo ao qual Jesus pertencia ou outra pessoa pertencia, enfim. Mas olhando para Deus, a gente não vê essa atitude no nosso Deus, né? É o caso de Jonas, né? Que disse, eu não vou lá para aqueles bárbaros. Eu não vou para aquele povo, eu não vou para aquele povo. Quer dizer, e o Jonas está negando uma missão, né? Uma missão dada pelo próprio Deus, porque ele olhava para aquele povo e falou assim, não vou. É inferior esse povo não é bárbaro. Não merece a misericórdia do nosso Deus. Bom, isso já me leva para o próximo, então. A figura de Cristo. Como as pessoas imaginam a figura de Cristo em relação a essas coisas, né? Porque, assim, há muita discriminação, inclusive com a gente, né? Inclusive com a gente, pastores. Um dia eu estava saindo da igreja, com o meu carro assim, aí passou uma pessoa de bicicleta e falou assim, também quero ser pastor para ter um carro assim. Aí eu falei assim, eu trabalhei muito para ter um carro assim, filho. Não comprei como pastor, não. Comprei como quando eu trabalhava antes de ser pastor. E foi assim que eu consegui conquistar meus bens. Mas eu quase saí do carro para chamar ele para a igreja. Falei, se você quer ser pastor, você acha que pastor é isso aqui? Então vem ser pastor, vem ficar no meu lugar. Vamos lá. Vamos lá atender membro 3 horas da manhã. Quanto tempo aguenta, né, pastor? Hospital, médico. É um chamado, né? Ele não tem noção do que ele está falando. Tem uma brincadeira na internet que aparece um homem falando que é pastor, né? E aí mostra a mente dele. Já viu esse Instagram? Tem que fazer a visita, tem que fazer a Santa Ceia. Aí tem que fazer a Santa Ceia. O irmão fulano está precisando Será que de o filho dele saiu do hospital? Tem que separar aquela cesta básica. Tem que separar a cesta básica. Tem que dar a cesta básica para Mariazinha. E o culto? Esqueci a palavra. Quer dizer, a cabeça do pastor toda agitada, né? E a pessoa discrimina a gente, porque ela acha que
tudo bem, eu até entendo, tem alguns casos. Eu acho que todo segmento tem seus casos. Isso tem. O missionário uma vez falou, estraga a raça, né? Tem. Nunca mais esqueci dessa palavra dele, dessa frase dele. Todo meio tem seus estraga-raças, né? Tem médicos excelentes, mas tem médicos que estão aí, né, estuprando, enfim, né? Mas a maioria dos médicos são ótimos médicos. Advogados, o pessoal já fala que nem tanto, mas tem muitos advogados bons, honestos. Eu conheço um que é obreiro da casa do Senhor, é honesto, correto, ganha seu dinheiro honestamente. Pastores também tem alguns que erram. Sim. Exato. Vacilam. Mas a impressão que eu tenho é que com a gente parece que toma uma proporção muito maior, né? Então, se um pastor erra ou uma denominação falha, parece que todo mundo falhou, né? E a gente enfrenta essa discriminação também. Mas assim, a figura de Cristo. Eu pensando, eu até separei aqui, quando Jesus foi em Nazaré e ele queria fazer a obra, aquelas pessoas eram pessoas que cresceram com Jesus. E aí a Bíblia fala assim, salvo engano é Mateus 6, eu não separei o texto, mas salvo engano é Mateus 6. A Bíblia fala assim, que eles dizem assim, ele não é o carpinteiro? Primeiro a Bíblia fala que eles estavam admirados pelas obras que ele fazia com as mãos e pelas palavras que saíam de sabedoria. Mas logo alguém fala assim, mas ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Os seus irmãos não estão aqui, fulano de tal, fulano... E as suas irmãs também não estão aqui? E aí Jesus ali não consegue curar muita gente. Então, a visão deles para Jesus é de um carpinteiro. Tentando diminuir o feito por conta da origem. Quer dizer, exatamente. Como que ele pode ter uma palavra tão sábia e fazer com as mãos o que ele faz, se ele é aquele carpinteiro que cresceu com a gente, aquele garoto simples ali, carpinteiro é o quê? Tipo assim, e olha que carpintaria naquela época devia dar um dinheirinho. Exatamente. Né? Mesmo assim, estava sendo desmerecendo mesmo assim, ali, né? eles desmereceram, como se um carpinteiro não pudesse ter estudo, não pudesse falar bem, não pudesse ter uma sabedoria para pregar, né? Enfim, a gente vê essas coisas acontecerem. Essas perguntas estão muito devagar para vocês. Agora eu vou pegar pesado. Essa eu quero ver. É para os dois. Olha aí, pastor Luciano. Vai começar... aqui. Fica um de costas para outro e levanta a mão para ver quem passa, quem vai primeiro. Vamos lá. Eu vou até me ajeitar na cadeira aqui, que essa é pesada, hein? Segura aí, segura a onda. Existe o racismo estrutural dentro da igreja? Eita! Tem que ser combatido. E aí, pastor Luciano? Não. Eu não quero saber de nada, não vou falar nada. Existe, no ponto de vista de vocês, existe o racismo estrutural dentro da igreja? Entendi. Só uma dica. Ele não está falando aqui de uma denominação. Está falando da igreja de Cristo. Existe o racismo estrutural dentro da igreja ou das igrejas, independente da placa? Quando se fala das igrejas, né, assim, fica em aberto. Entretanto, o que a gente pode falar, o que eu posso falar, né, até mesmo de onde eu sou. E estruturalmente falando, eu nunca sofri isso, né? Até assim, sou desde criança da igreja, desde a escolinha. Que você é bonitinho. Será que é isso, pastor? Não tá de pegar no colo, tá? Aquela coisa toda. E assim, desde criança na igreja, e como a gente comentou aqui no início, né, sobre a questão do racismo ser o limitar o acesso, e em todas as igrejas da graça, né, que eu passei desde a infância, nunca me foi limitado a nada. Provavelmente, quem nos ouve agora, quem nos vê agora e nos ouve, a gente vai ter muita gente que já enfrentou. Exato, sim. Não, eu estou falando assim, do meu caso. Sim. Assim, estrutura é uma coisa que está formada. Se criou. Nasceu e se formou. Estabeleceu ali. Se estabeleceu. E é difícil você falar de igreja, porque eu não estou em outras igrejas. Exato. Né? Eu também nunca fui de outras igrejas. Também. Nunca fui, sempre ia da graça. E eu também nunca passei por isso, não. Mas eu também sou bonitinho. Eu também sou bonitinho, nunca passei por isso. Poxa, eu tentei pegar o Luciano, não consegui pegar o Luciano. Não, realmente, eu nunca Mas vocês acham assim, nunca presenciei. achismo, tá? Achismo. Nós nunca fomos de outra igreja. Você já foi de outra igreja, outra denominação? Já foi. Já. Então você já tem até mais propriedade para falar do que nós. É assim, no nosso imaginário,
Será que existe isso estruturalmente em outras igrejas? Eu também não presenciei. Eu nunca presenciei, eu nunca vi, eu nunca ouvi isso. Como estrutura. Lógico, você vai ver um indivíduo que vai fazer isso com outro igrejas, indivíduo. né? Igrejas são portas abertas que entram, né? Todos os tipos de pessoas, né? E assim, e que tomara que entre mesmo essa pessoa que tem hoje talvez um pensamento dessa forma e que seja transformada por Deus, liberta ali, mas estruturalmente é o que eu digo, como eu disse para o senhor aqui, eu nunca passei por isso e pelo contrário, né? Nunca me foi limitado o acesso. E, pelo contrário, sempre tive muitas oportunidades. Você desde criança que é convertido? Desde criança, pastor. Também? Também. E nunca passou por isso? Nunca. Dentro da igreja, não. Por isso que eu digo que a questão logo nisso, que tem que ser combatido, porque a igreja, ela tem aquela imagem que acolhe. Então, não combina a questão do racismo. Claro. Não faz nem sentido. Não faz nem totalmente sentido. a via contrária, né? venha... É contrário. Exato. Mas você vê que a visão de quem está de fora não é essa? Concorda comigo? Sim. Porque a visão de quem está de fora... Olha, eu lembro que eu fui pastor de 2 senhores, 2 vovozinhos, e o filho deles ia com eles aos domingos às vezes, porque eram bem vovozinhos. E os filhos deles o filho deles era homossexual. Mas ele ia normal, o cabelo estava preso, ia normal e respeitava, era respeitador, sabe? E eu tratava ele com super respeito, assim, de apertar a mão, de abraçar, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Falava com os pais gostavam da gente pra caramba, até que o pai morre e a mãe também, e ele para de ir. Mas assim, ele para de ir à igreja depois que os pais morreram, mas toda vez que eu e a minha esposa encontrávamos essa pessoa fora da igreja, ele vinha correndo, sabe? Falar com a gente, abraçar a gente. Pastor, tudo bem? Só não dava os 3 beijinhos porque eu pulava fora. Mas na minha esposa dava esses 3 beijinhos, famosos 3 beijinhos, aquele negócio todo. E eu falava de boa, como dizem os jovens, né? De boa, porque não tem diferença nenhuma, é um ser humano, como qualquer pessoa, né? Então, só que quem está de fora acha que é assim que vai ser dentro da igreja. Não, vai ser bem tratado. A gente tem um trabalho grande pela frente. Mostrar para a sociedade que dentro da igreja não tem essa estrutura de racismo. A igreja é um lugar de acolhimento. Eventualmente existe. Eventualmente. Porque todo mundo entra na igreja. Exatamente. Qualquer pessoa entra na igreja. Então, eventualmente, a gente pode ter um caso ou outro eventual, mas não estrutural. Estrutural, não. Não creio que nenhuma igreja, é um lugar de acolhimento. Embora eu não possa falar por outras denominações, mas não creio que nenhuma igreja. Já sofri pela pouca idade, né? Assim, de uma discriminação por conta de uma pouca idade. Mas... Você é todo bonitinho, todo fofinho, rapaz. Esquece esse negócio. Isso aí passa. Pouca idade, né? Às vezes a pessoa... Tem que tratar ele, hein? Tem que tratar ele. Mas eu sou... Brincadeira, pastor. Estou em paz. Nós vamos ao intervalo rapidinho e voltamos. Hoje o tema falando sobre racismo, daqui a pouco a gente vai voltar com outros assuntos. Não saia daí não, tá muito bom, voltamos já. Olá, voltamos com Conexão e comigo hoje está o pastor Igor Andrade, nosso líder regional ali em Copacabana, né pastor Igor? E falando sobre racismo hoje, né? Também o pastor Luciano Moreira, o nosso pastor lá da igreja de Magé, que carinhosamente ele chama de Boagé. Saiu mal e entrou agora boa. É Boagé. Agora é Boagé. Boagé. É cada um, mas a gente... Os antigos diziam assim, é melhor ter ouvidos para ouvir ouvir do que ser surdo. Os antigos falavam, sabe? Eu já ouvi, Mas é uma boa, já que também tem o shopping tem tudo de bom. Tudo de bom. Né? Então, tem a Magé, que é Boagé. Boagé. Então tá tudo certo. Estamos em casa, né? Tudo resolvido. Olha, meus amigos do Conexão, hoje nós estamos falando de um tema muito sério, que é o tema racismo. É um tema muito em voga, é atualíssimo, né? A gente já falou algumas coisas aqui que eu creio que trouxeram uma luz em relação à Bíblia, no que se refere a racismo. E a gente vai voltar a esse assunto agora, junto com nossos convidados, e eu creio que vai ser uma bênção para vocês em nome de Jesus. Quero lembrar que nós estamos no YouTube, tá? Com Conexão Ednilson Lima. Você pode procurar o nosso programa lá e participar e passar para os seus amigos no nome de Jesus. Bom, voltando ao assunto racismo, pastores, falta de políticas
públicas ou falta de educação cultural. Qual seria, então, aí, o que seria o racismo em si, entranhado na sociedade, a discriminação, o racismo entranhado, né, na nossa sociedade, vamos falar na nossa, brasileira, né, seria a falta da política pública e da educação cultural, vamos dizer assim, contribui para isso? Contribuiria para isso? Também, pastor Ednilson. É claro que, dentre tantas outras coisas, isso aqui é algo que, assim, não é abordado, né? Não é falado, não é ensinado sobre isso até na iniciação. Não devidamente, né? Devidamente na iniciação, né? Ainda quando muito criança, não se é falado assim abertamente para poder preparar as pessoas para olhar com um olhar de igualdade, olhar com um olhar de que todos são seres humanos. Então, de fato, contribuiria bastante. Seria mais uma barreira aí, né? Se houvesse, pastor Luciano, Sim, uma política pública, então, e uma educação cultural, você acha que o racismo no nosso país não estaria tão enraizado? não, em lugar nenhum. Porque um detalhe, né, pastor e pastor Ednilson, é o seguinte, existe uma diferença. Às vezes o pai ele coloca a criança na escola para professor, o colégio educar. Não, a educação, pai e mãe, casa. Aí quando chega na escola, continua então a questão do conhecimento. Aí, quando a criança ela já vem de uma família que sempre com uma frase inclinando para o racismo, só podia ser negão, só podia ser preto, só podia ser crente, não deixa de ser o racismo, só podia ser isso, só podia ser aquilo. Sempre tem tendência para o lado negativo, né? Sempre, e a criança, exatamente, ela vai levar aquilo ali. Quando ela chega na escola, o professor ele poderia, passando a questão do conhecimento, combater. Então, realmente mudaria. Hoje em dia, a gente tem uma política educacional que até tenta, eu vejo, implantar a cultura nas crianças. Mas algumas dessas culturas... dá a impressão, não sei se eu estou falando bobagem, mas dá a impressão de que, em nome da cultura, algumas coisas estão sendo passadas para as crianças que não estão ajudando com isso. Né? Exatamente. Em nome da cultura se passa outras informações, outras situações e que fazem a criança, digamos assim, escolher um lado e discriminar o outro. Isso não é cultura, né? A cultura teria que abrangir, né? A cultura teria que abarcar todas as religiões, todos os conceitos, todos os valores. Isso seria uma cultura, abarcando todas as situações. Agora, uma cultura em que você mostra algo para a criança e não mostra outra, quer dizer, quase que a balança fica injusta, né? Quer dizer, então a criança vê aquilo ali como cultura e isso aqui não é. Então, isso aqui eu posso discriminar, isso aqui eu vou contra, eu vou violentamente contra isso aqui, porque o que eu aprendi foi isso. Exatamente. Então, eu acho que a falta de equilíbrio, né? Outro dia eu pregava na igreja sobre equilíbrio, né? Formando uma massa ali, né? Aquela famosa massa de manobra, né? Quando você passa só essa visão, como o senhor falou, sim, de um lado da situação, você está formando ali, né? Um exército. Assim, eu entendo desse jeito. E o conhecimento é tudo. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Aí a pessoa vai ter a questão da educação, do conhecimento, é para esclarecer e dar condição da pessoa, então, escolher o melhor. Aquele texto que eu te pedi, você pode ler para a gente? O senhor diz do Salmo ou o senhor diz de... dos Salmos. Salmo 42:7? Salmos 42:7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Pois é. Quando ele fala que uma coisa puxa a outra, né? Literalmente, não literalmente, mas é o que quer dizer, eu tenho que ter muito cuidado. Aí entra o pai e a mãe, como o pastor Luciano falou, né? Meu pai e minha mãe nunca deixou isso acontecer lá em casa. Somos iguais. Mostrava mesmo. Isso aqui, mesma coisa. Entendeu? Eu tive essa educação de casa. Então, nunca tivemos isso lá em casa. Nunca tivemos. Entendeu? Pelo contrário, a gente tinha amigo de qualquer... Nunca teve esse problema. Veio de berço a coisa. Mas agora, numa geração em que as crianças estão sendo educadas no colégio e não em casa,
que é o que está acontecendo. É um risco. Né? É o risco de um abismo chamar outro abismo, porque o que os professores passarem para os pequenininhos vai ficar como lei para eles. Então, esse grupo está certo, esse grupo está todo errado. Eu sou a favor desse grupo e sou muito contra esse grupo. Esse grupo eu aceito, esse eu discrimino. Então, querendo ou não, em nome de cultura, se gera uma discriminação, porque, assim, é uma discriminação. Eu ainda não sou pai, pastor, mas... Por exemplo, desculpa, rapidinho. Não, sim, senhor. Mas olha só, uma pessoa branquela. E a pessoa passa sempre a ser, pô, mas que menina branquela. Isso não é discriminação? É. Isso é racismo. Sim, senhor. Ainda mais, como eu volto a dizer, falando de uma forma negativa, pejorativa. Sim, negativa, pejorativa. Eu não tenho problema algum em ser chamado de negão, né? É até um apelido carinhoso que minha mãe às vezes me chama. Coisa aí, eu também. Mas de forma carinhosa, né? De forma carinhosa. Exato. Aí Toda vez que eu te chamei assim, de forma carinhosa. Não vejo problema algum, pastor. Entendeu? Não tem problema A gente algum. entende, né? A grande questão é quando tende-se a ser para um lado Tudo de tem sua hora, seu tempo. associação negativa, né? Como o pastor falava aqui também, né? Tudo, só podia, né? Só podia ser negão. O pessoal falava. Só podia. Era assim que se falava. Apesar que hoje em dia, mesmo brincando, você tem que saber o que se fala. Exato. Muito grande. Porque tem sempre alguém que está do lado ali, não aceita aquela brincadeira e vê como ofensa. A gente está ali em amizade, em família, brincando, e termina que no final a gente se torna família também, né? E a gente vai fazendo certas brincadeiras que a gente tem liberdade para fazer fora de um certo ambiente. A gente tem liberdade para fazer essas brincadeiras, mas às vezes quem ouve essa brincadeira leva para o outro lado. E numa geração em que você grava 30 segundos, joga no Rios e explode, você pode, de repente, ser taxado de uma coisa que você não é. Né? Então, assim, tem vários lados que precisam ser abordados nesse assunto. Agora, aqui é muito sério, muito grave, mas ninguém tem dúvida que seja. E se tivesse uma política pública, educacional, cultural mais incisiva, mais correta, mais equilibrada, eu também acho que poderia melhorar. E a criança leva para o resto da vida, né? Porque ela aprende no início ali na sala de aula. Você está numa idade boa para aprender. Verdade, até hoje, todo mundo canta aqui ainda. Dona Aranha subiu pela parede. Lembra lá da época do jardim? Vamos lá, Gálatas 3:28. Diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Você vê que a Bíblia, ela vai trazendo todos como se fosse um só. Pode ser judeu, pode ser grego, pode ser amarelo, preto, marrom, bombom, pode ser, sabe? Não tem esse problema com a Bíblia Sagrada. São os homens que são os problemas. Os homens que geram problemas. A Bíblia, ela pelo menos está muito claro, né? Muito. Porque todos vós sois um. Não há macho, não há fêmea, não há servo, não há livre, não há judeu, não há grego. Então, e olha que está escrito aos Gálatas, numa época de muita gente escrava, muita gente... E para Deus, todos ele ia tratar igualmente. Então, no mínimo que a igreja tem que fazer, que a gente tem que fazer, que o próximo tem que fazer, é tratar todos por igual e não... Né? Exatamente. Até comentava com o pastor que a falta até de um parecer, né, em Cristo Jesus, como foi dito, é para que ninguém fale, olha, eu sou assim porque Cristo beneficiou ou olhou, ou era de uma certa forma, de um certo tom de pele, ou beneficiou tinha de uma... Tinha o cabelo duro, exato, tinha o cabelo liso. Exato. Ou era igual aquela foto lá da religião, claros, né? com cabelo lisinho, lourinho, olhos E eu só estou combatendo aquilo que Cristo não é. Acho que é já até por conta disso que não existia nem um parecer, né? Sim. Como a Bíblia diz, né? E aí, como está no texto aqui, nítido, né? Claro, né? Todos... Para Deus, todos somos um só nas mãos dele. Que bom. O que diz a Bíblia a respeito do casamento interracial? Opa, essa aqui é boa, hein? Eu acho que... Vamos lá, vou jogar para vocês. O que a Bíblia fala sobre casamento interracial? E aí, pastor Luciano? Para o ímpar? É como até mesmo, justamente vou entrar naquele comentário mesmo, né? Na questão do próprio Moisés. O próprio Moisés, quando ele escolheu lá e disse, vou casar. A Cuxita. Exatamente. O irmão não aceitou, a irmã também não. Posso ler aqui, pastor? Tem muita Pode gente ler, não aceitando. pode ler.
Números 12, versículo 1 diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Os próprios irmãos do Moisés discriminaram a esposa dele. Há uma discussão teológica de que a mulher cuxita é a primeira esposa, mas a gente entende que é a segunda, né? Mas não vou estar em discussão teológica nenhuma. Mas assim, ela seria então africana, Isso. certo? Sim. Seria uma negra, então. O texto parece deixar claro que a Miriam e o Arão, irmão de Moisés, vão contra pela cor dela e pela nacionalidade dela, né? A única coisa que a Bíblia deixou claro aqui é que ela era, né, a mulher cuxita, então não dá um outro motivo para não dá outro motivo para eles agirem daquele jeito, né? Foi realmente E a conta da raça, da cor. E aí, esse texto é muito bom, porque esse texto mostra como o nosso Deus age. E não tem essa história de Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento, um Deus sangrento. Novo Testamento, um Deus perdoador, já é outro Deus. Muitas discussões que tem por aí, algumas até bem bobas e bem, desculpa a expressão que eu vou usar, idiotas mesmo, tá? Mas assim, Deus mostra claramente o que ele está mostrando lá em Gálatas. Todos são só na mão dele, porque ele recrimina os dois e a Miriam fica leprosa por isso e tem que ficar 7 dias fora do arraial. Coisa séria, né? Quer dizer, você vê a seriedade com que ele trata o assunto, né? Lógico, ele está respeitando Moisés, que era um servo dele, falava com ele face a face, aquela coisa toda. Mas a maneira como eles trataram a esposa do Moisés, por ela ser africana, no caso, né? Uma mulher cuxita, não agradou a Deus, né? Então, se Deus fosse contra um casamento interracial, então Deus vai falar: Moisés, dessa vez você vacilou mesmo, os dois estão certos, mas Deus não fez isso, né? Não, de jeito algum, pastor. Eu até lembrava quando eu casei, né, com minha esposa, ela tem o tom de pele claro, né? Ela diz que não é branca porque segundo ela, não existe mais branco ou negro no Brasil depois de tanta mistura, né? Se apropriou Exato. desse entendimento nessa geração para poder... depois de tanta mistura, ela falou agradar que... você. Também. Mas deixa eu te falar. Em cima disso, tá? Um casamento interracial seria um julgo desigual? Porque parece que a Miriam e o Arão viram aquele casamento como um julgo desigual. Julgo desigual é quando a pessoa serve a outros deuses. Até separei aqui o texto de Deuteronômio 7, o versículo 2 e o 3 diz assim: E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para os ferir totalmente e destruir. E não farás com ela conserto, e nem terás piedade dela, nem te aparentarás com ela. Não darás as tuas filhas e os seus filhos. Isso é quando eles vão entrar na terra. Exato. É uma preparação para eles entrarem na terra prometida. Exatamente. E encontrar lá nações com outros deuses. Outros deuses é o outras contexto. Práticas. Exatamente. E Deus não queria o envolvimento. Não tinha nada a ver com tom de pele, com nada disso. Era questão de adoração a outros deuses, né? Que não dá certo, a gente já é mais que provável. Isso, né? Sim é um jogo desigual. Não tem como, não dá certo essa coisa. O amor não vai conseguir superar isso, vai dar problema, vai dar ruim. Alguns insistem, alguns Deus vem e opera pela fé mesmo e pela misericórdia, mas na maioria dos casos não dá certo. Nem o namoro dá certo. Exato. Imagina, eu costumo falar com os nossos jovens lá. Você vai namorar um rapaz que no final de semana quer ir pro pagode? Quer ir para o baile funk na comunidade, e no domingo quer ir para a praia e passar o dia todo na praia, como é que você vai conseguir ficar na igreja desse jeito? Se no sábado você tinha que ir para o grupo jovem, se no domingo você tinha que participar da ceia, evangelizar, fazer outra... Como é que você vai namorar um jovem desse? O oposto, né? Agora, se você quiser, você vai. Eu não posso mandar na vida de ninguém, mas não vai dar certo isso aí. Já está na cara que não vai, né? Então, isso seria o julgo desigual. E um dia antes, pastor Edilson, até do meu casamento, eu tive o privilégio de pedir uma bênção ao missionário, né? E a única pergunta que ele me fez é se ela era de Deus, né? Ele me perguntou se ela pergunta. A única pergunta, ela é de Deus? Aí eu falei: ô missionário, sim senhor, a gente desde a escolinha, né? Crescemos na igreja. E aí ele falou: então amém. Tá feliz? Eu tô feliz. Então glória a Deus. Aí orou, consagrou ali um azeite também que depois foi derramado na aliança. Mas a única pergunta que ele fez foi essa: ela é de Deus? Servo de Deus, né? Exatamente, exemplo. Não importa quem ela seja, a cor dela, o tamanho, nada, posição social, nada. Importa que ela seja de Deus. Se você está feliz, então vai. Amém.
Que coisa boa. É bom. Eu gosto da nossa igreja. Como que eu gosto da nossa liderança? O missionário é uma bênção muito grande na nossa vida. Misericórdia. A próxima agora. Outra bomba. Os dois. Não precisa tirar para o ímpar, não. Não. Cotas raciais. Como devemos nos posicionar a respeito desse tema sobre cotas raciais? Eu tenho até uma opinião. Se der, eu até entrego minha opinião para vocês em algum momento. Mas o que você acha? Há quem diga que isso tem a ver, né, com a questão de uma dívida histórica, né? Eu sou contra. Você traz uma dívida histórica. Eu acho que você pagar Acho que você pagar uma dívida de algo tão sério, de uma forma parcelada, que tem que ficar te lembrando daquilo sempre, não faz bem. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, assim, o que eu vejo que deveria, sim, existir maior severidade na lei contra a injúria racial, contra o racismo em si. Porque imagine uma pessoa que entra na faculdade por intermédio de uma cota e lá dentro, depois, ela sofre o racismo e as coisas parecem que... Exatamente por isso. Não, exatamente por isso. Você está aqui Só está aqui por conta disso, exato. Mas depois, lá na frente, ela vai sofrer isso e talvez o rigor com aquela pessoa que cometeu com ela não vai ser tão grande assim. Então, o que adiantou a cota? Sabe? Entende? Cota social, sim, totalmente diferente, né? Uma coisa da outra. Acredito ter social. Aqui... Exatamente. Social, aí a posição social da pessoa, exato. Não tem condição, aí não dá uma teve cota o mesmo acesso, de repente. Diferente. Diferente, né? Diferente, bem diferente. E aí, exatamente assim. A cota social, ela realmente, eu vejo algo necessário, porque nem todas as pessoas, principalmente quem passa por uma situação difícil, financeiramente falando, a família, tem a condição de pagar um cursinho, de se preparar, um pré-vestibular, mas a questão da cor da pele, aí já foge. Eu particularmente rotular a pessoa. Não entendo como legal isso. E eu vou dizer, eu não sou negro, apesar que em alguns países vão me ver como negro. Vão dizer que eu sou negro em alguns países. Eu não sou negro. Mas se fosse, com os meus méritos eu queria entrar. E vencer com os meus méritos. Não ia querer ter cota, não. E eu mesmo ia falar, não quero. Eu quero vencer com meus méritos. O que é isso? Quer dizer que a minha cor da pele tem que ter uma ajuda de vocês para conseguir alguma coisa na vida? Não aceito isso, não. Eu mesmo ia. É assim que eu penso. Eu entendo que deveria ser. Mas são políticas e política, eu não vou me meter nesse lado aí, que já é outra coisa. Há um tempo atrás, desculpa contar o seu, há um tempo atrás, minha esposa ficou de fora de um concurso que ela tirou a mesma pontuação com uma menina que se declarou índia. Que muito provável que nunca tenha pisado numa tribo, né? Pois é. Então... Pois é, aí como é que fica? E por mérito, não foi, quer dizer. Não foi. Bom, nós vamos agora ao quadro Opinião. Vamos às ruas ver o que o povo fala sobre o que devemos fazer, essa é a pergunta, para combater o racismo. Eu acho que assim, a gente, além de estar fazendo publicações na internet para incentivar as pessoas a isso, a gente deve se conscientizar de que não há diferença entre raças, né? Entre brancos, negros, pardos, e é basicamente isso. É muito estrutural, desde criança que a gente aprende algumas coisas que não são corretas e a gente acaba levando para a vida adulta e acaba transformando elas em atitudes. Eu acredito que a educação, explicando sobre a história, desde a época da escravidão, dando uma importância sobre a cultura negra, faça as pessoas terem uma ideia diferente do que fazer com essas atitudes. Em primeiro lugar, a educação, né? A educação é que vai determinar as suas escolhas, aquilo que você vai poder fazer melhor para si e para a sociedade, entendeu? Sem a educação já fica uma coisa difícil. E segundo, a lei, né? Fazer cumprir a lei. E aqui no Brasil, graças a Deus, o racismo está sob pena de crime, né? Então, cumprindo a lei e educando, não deixando disso, as coisas podem melhorar. Mas o íntimo da pessoa é que vai determinar também, né? Aquilo que manda no seu desejo, na sua consciência, né? No seu coração, aquilo que vai falar melhor para ele, né? Que precisa ser feito, né? As pessoas tomarem consciência, buscar saber sobre a nossa origem, sobre a nossa identidade, né? Que tem muita herança, tem muita riqueza, sendo que o estigma da escravização ficou na mente da sociedade
E isso precisa ser abordado diariamente, principalmente nas escolas, para que as crianças cresçam antirracista, né? Porque o antirracista não é só falar, né? Hoje em dia está na moda falar que é antirracista, sendo que na prática está muito aquém. A gente precisa ter práticas antirracistas para que a gente tenha uma boa qualidade de vida em sociedade, porque isso está faltando. Ensinar nas escolas sobre essa questão de que não há raças superiores, entendeu? A gente não pode discriminar uma pessoa por sua raça, entendeu? Todos nós somos iguais, apesar de diferentes, entendeu? Fazer leis sobre o racismo, leis mais duras, penas, né? Para punir pessoas que cometam esse tipo de prática. Pois é, amigos, voltamos da opinião agora. Eu queria falar com você o seguinte, nesse quadro opinião, a gente leva essa pergunta para as ruas e a gente vai ouvir todo tipo de pessoas, né? Eu queria saber, o nome daquela senhora, da penúltima, né? Sim, depois veio um rapaz e falou, porque ela falou com propriedade, eu gostei do que ela falou. Né? E eu creio desse jeito, eu acho que tem que ser ensinado, tem que ser mostrado. E falar que é antirracista, Vinícius Júnior faz uma coisa, todo mundo vai fazer igual, mas como é que ele trata o outro lá no mercado, quando encontra uma pessoa, a caixa do mercado lá? Será que ele é realmente, né? E as crianças precisam ter esse retorno, né? E nada melhor do que no colégio e em casa também esse retorno. E a maioria realmente comentou essa questão que o senhor falou, a questão de educação e cultural. Porque tem que ser, né? Tem que ser. A menina fala do estigmata mesmo, que fica, né? Em relação ao racismo, a escravatura. Então a gente fala disso, mas não lembra as riquezas do povo vencedor e um monte de coisas boas. Parece que quando pensa em negro já pensa nisso, né? E já pensa em escravatura, já pensa em... Enfim, mas vamos lá. Tem um versículo que eu queria que você lesse para a gente, ler, Mateus, que você separou? Sim, senhor pastor. Mateus capítulo 8, versículo 11, diz assim: mas eu vos digo, próprio Jesus, né? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. Quer dizer, não importa então a origem da pessoa. Não importa a origem. Do Iapoque ao Chuí, pode vir que Jesus está pronto para abraçar qualquer pessoa. Não importa a cor da pele, não importa a posição social, não importa nada. Jesus está preparado para salvar a pessoa. A única coisa que a gente precisa frisar, e acho importante, é que quando ele salva, ele limpa. Quando ele salva, ele arranca os pecados. Não é questão de lavagem cerebral, como alguns falam, não é questão de imposição, não. É questão de um trabalho feito de dentro para fora. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Segundo aos Coríntios 5,17, fala isso. Então, isso é bom pontuar, porque senão fica uma impressão de que Deus é bom, e Ele realmente o é, mas por ser bom, Ele aceita qualquer pessoa e convive, deixa que fique uma convivência sem nenhum tipo de mudança. E aí a gente não pode deixar de falar que mudança o nosso Deus pede e nos dá base, nos dá força para mudar. Condição, poder inclusive, né? Porque no nome dele temos poder para mudar, inclusive. Bom, deixa eu chamar agora o X da questão. Vamos resolver o X da questão hoje. Como cristão, o que podemos fazer para ajudar a combater este crime? É um crime, tá? Vamos ao X da questão. Bom, para falar sobre o X da questão com vocês hoje, eu quero trazer Levítico 19, versículo 15. A Nova Versão Internacional diz assim, ó: não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes. Olha só, mas julguem o seu próximo com justiça. Não importa se é grande, se é pequeno, se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre. Trata tudo com justiça. É o que Deus fala aqui no Velho Testamento, tá? Para aqueles que vivem falando, Velho Testamento, Deus sangrento, e não se prega Velho Testamento, é só Novo. A palavra de Deus, toda ela é boa, é eficaz, é eficiente, ensina, exorta, vai redarguir a gente. É só questão de interpretação, do olho que vê, né?
porque depende do prisma de cada um, da visão de cada um. Esse é o X da questão. Trate tudo com um julgamento perfeito. Não é porque a pessoa tem mais ou pode te favorecer alguma coisa que você vai julgar o caso dela diferente. Trate todo mundo por igual, você também vai ser tratado por igual, e assim a gente consegue diminuir esse crime que é o racismo. Né? Que a gente até fala um pouco sobre isso, mas é um crime, né? É um crime. E tem que ser combatido, erradicado, né? Exato. Talvez seja uma utopia falar que vai ser isso, porque está no país todo, no mundo todo enraizado, mas deveria ser erradicado. Pastor Igor, chegamos ao final do programa. Prazer estar com o irmão aqui, mas o endereço lá de Nova Igreja, né? Nova Igreja. Copacabana. Copacabana, na graça de Deus, ali na Avenida Atlântica 3806, na antiga Galeria Lasca. Todas as quartas, sextas e segundas, ali às 7, 9, 15 e 19 horas. Já aos domingos, às 7, 10, 15 e 18 horas, Avenida Atlântica, 3806, antiga Galeria Lasca. Copacabana, sede regional, está convidado. Pastor Luciano Moreira, Magé, está em festa? Está em festa. Qual o horário lá e endereço? Magé está em festa, pastor Ednilson, pastor Igor, todos que acompanham. O nosso endereço é Rua Coronel João Valério, 281, no centro de Magé, próximo ao Clube Magiense. Eu aguardo você, quarta-feira, que é oração pela família, 9, 15, 19 e 30, sexta-feira, dia de libertação, 9, 15, 19 e 30, e domingo é aquele dia maravilhoso, 8, 10, 15 e 18 horas, pastor. Graças a Deus. Olha, eu estou na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem, ali de Bangu. E olha, eu tenho convocado todos para estarem no domingo, porque está muito especial os estudos que a gente tem dado ali, e o povo está chegando com a família. 7, 9, meia, 15 e 18 horas. A gente está a semana toda com a igreja aberta, cultos especiais, mas domingo muito especial. 7, 9, meia, 15 e 18 horas. O Conexão fica por aqui e, olha, eu tenho certeza que foi uma bênção, hein? Até o próximo Conexão.